nós vamos à palavra e depois vamos orar, tá certo? Quando nós idealizamos, pela graça de Deus e orientação do Espírito Santo, sobre decisões sábias, foi justamente entendendo que nesse período que nós estamos vivendo, eu não diria pós-pandemia, porque parece que ainda não passou mesmo, está ainda aí, não é? Mas decisões que nós precisamos tomar, elas não param. E na quinta-feira passada nós ministramos sobre 5 aspectos dessas decisões, e hoje vamos fechar. Não era a propósito nosso ministrar, foi um passo ousado tentar ministrar tudo quinta-feira, e depois aí nós reconhecemos que não seria o adequado. Então quero agora trabalhar com os 5 últimos aspectos dessas decisões sábias, E depois nós vamos orar, porque é possível que você tenha decisões a fazer ainda essa semana, amanhã é sexta-feira, mas amanhã você tenha decisões a tomar, esse mês ainda esse ano. Então, esses aspectos, eles ajudarão, porque são orientações bíblicas, certamente a você ter luz para suas decisões. O 6º aspecto, porque é uma continuidade da mensagem, não é? Eu quero só recapitular aqui, aproveitar aqui rapidamente. Primeiro, nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer ao ensino da Bíblia. Esse foi o primeiro ponto que nós tratamos, não é? Nunca tome uma decisão que leve a desobedecer o ensino da Bíblia. O segundo foi, evite decisões baseadas nas emoções e sentimentos. Evite. Terceiro, evite a precipitação no agir. O quarto, sonde as suas motivações. Às vezes você quer fazer, mas as motivações elas não estão coerentes. Elas não são boas. As motivações, fazer para quê? Por quê? Não é? Com qual sentido? Qual será o objetivo? Então, sonde as suas motivações. E o 5º e último aspecto da quinta-feira passada foi, não decida comprometendo integridade e consciência. Não é? Então, esses 5 aspectos nós tratamos na quinta passada. E hoje vamos com o 6º. O 6º aspecto em relação a decisões sábias. Como a decisão vai me afetar espiritualmente? É uma pergunta. Então, quer ter decisões sábias? Pare e faça essa pergunta. Como é que essa decisão que eu estou a tomar, pode ser uma decisão pessoal ou até em família, não é? Ou em grupo, que haja um diálogo antes, mas principalmente você, não é? Uma decisão pessoal, como isso pode ou vai afetar espiritualmente a sua vida. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nos dá essa palavra aqui, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Ele disse, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que quer dizer isso aqui? Na realidade, existem decisões em nossa vida que elas são legais, elas são boas, elas não são proibidas, elas não serão pecado de forma alguma, para usar o termo bíblico teológico. Elas são boas. Agora, o fato de ser permitido, o fato de ser legal, o fato que a gente possa pensar de que é bom para a gente, é preciso fazer essa pergunta porque ela é importantíssima. Como essa decisão pode afetar a minha vida espiritual? Ela vai comprometer minha integridade espiritual? Ela vai abrir alguma brecha? Porque note bem, as brechinhas são o grande perigo da vida cristã. Porque se a gente bem soubesse, a gente sairia tapando e não permitindo que algumas pequenas brechas ocorressem em nossa vida. Porque não são pelas grandes brechas que as coisas ocorrem. Não é? É através de fissuras, através de brechazinhas, que nós começamos a ter algumas implicações, inclusive na vida cristã.
Então faça essa pergunta quando for decidir, tá certo? Isso vai afetar a minha vida espiritual, minha relação com Deus, meu diálogo, minha fé. Isso vai trazer implicações para mim, não é? Eu me sentirei bem espiritualmente em relação a isso, não é? Vou exemplificar, usar um exemplo aqui de alguém daqui, da Piba, que há um tempo atrás, não é? Incomodado, e aí eu não quero aqui, não é? Porque as experiências são pessoais mesmo. E Deus fala de acordo, muitas vezes, o que ele fala a um, ou que mostra a um, quer dizer que isso deve ser estendido a todos, a não ser as doutrinas, que são gerais. Mas experiências são pessoais. E alguém incomodado porque estava trabalhando numa indústria, não é, de bebida alcoólica, de cerveja, não é? Porque por mais que alguém advogue que a cerveja, o teor dela alcoólico é pequeno, mas aqui quem fez uso dela sabe, não é? E nem precisa fazer uso, porque a gente já conhece. O efeito que pode fazer, não é, 2 garrafas de cerveja, ou duas ou 3 latas de cerveja, enfim. E aí a pessoa compartilhando comigo, disse, pastor, eu estou pedindo a Deus uma outra colocação, porque me incomoda saber que eu estou cooperando para a vida de outras pessoas que eu nem conheço, mas que estão tendo. Eu digo, meu querido, aí aquela coisa de pastor, né, de tentar orientar com receio, porque assim, é a fonte de subsistência dele, é o salário, é a família. Mas eu também disse, meu irmão, é nobre o seu entendimento, o seu pensamento, vamos orar, vamos pedir a Deus para que haja uma outra colocação. E foi maravilhoso saber, irmãos, que ele depois teve um outro local de trabalho, ganhando menos, com condições de trabalho financeiras, não é? Menores, mas ele chegando com o sorriso aberto, não é? E dizendo para mim aqui, ó, pastor, graças a Deus, né? Eu saí de lá, eu não tô mais com aquele incômodo. Afetava, de certa forma, a vida espiritual dele. Isso pode ser que para outro, eu reitero, as experiências nessa área são muito pessoais, mas é um pensamento, um entendimento e uma decisão nobre em relação a isso. Se afeta a sua vida espiritual. Tá certo, irmãos? Então, pense nesse aspecto. Vai afetar a minha vida espiritual em que sentido? Sétimo aspecto, como a decisão afetará a minha família? Como a decisão afetará a minha família? Afetará em sua família em quê? Por exemplo, aqui nós já temos o contexto, vamos pegar aí, de pai, não é? Ou de mãe, de filho, não é? Dentro de casa. Como a sua decisão poderá afetar a família? A sua decisão, ela irá afetar a sua família positivamente ou negativamente? Então, por isso que é bom refletir. 1 Coríntios 8, 9, o apóstolo Paulo também, ele diz, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Os fracos aqui, é claro que dentro de um certo contexto, são aqueles que se escandalizam, que são aqueles que estão com a fé ainda em andamento. Há várias nuances nessa parte. Mas aqui, entenda fraco também, na leitura do aspecto que eu estou colocando, como aqueles que dependem de nós e que são afetados pela nossa decisão. Principalmente filhos. Principalmente filhos. Então, a minha decisão afetará a minha família? Não é? Ela afetará? Então, pense primeiro. Não vá pelo ímpeto das emoções, não. Sua família será prejudicada em relação à sua decisão quando um filho ou uma filha, ela intenta procurando uma liberdade, não é? Porque se todo filho soubesse bem, eles vão entender isso lá na frente, não é? Talvez alguns não entendam, mas a maioria entende. Que como era feliz na casa de papai e de mamãe. Mas às vezes quando sai da adolescência para a juventude, naquela busca de se poderem posicionar em relação às decisões da vida, e até quem sabe com a possibilidade de uma crise existencial,
não é mais aquele menino, não é mais o adolescente que está ali só estudando, mas já é forçado a poder ter um posicionamento da vida. E aí, na busca de liberdade, sai muitas vezes de casa, e não é para estudar, porque para estudar é compreensível. Ele sai às vezes para outra cidade. Mas na busca de liberdade, para não ter ali no encalço os pais e mães, que às vezes nós como pais e mães precisamos reconhecer que é possível que às vezes a gente sufoca, não é? Com as expressões e com aquilo que é colocado muitas vezes para os nossos filhos, mas buscando o bem, porque em perfeito juízo, pai e mãe quer o bem do filho. Já disse reiteradas vezes, olha meu filho, minha filha, não é? Falando aqui para os nossos jovens, o seu pai e a sua mãe querem o seu bem. Por isso que ele fica assim no seu pé, não é? Justamente para que você possa dar um salto na vida. Agora, quando essa saída ocorre, geralmente entristece o coração de pai e mãe. Não é? Porque nós queremos, na realidade, todo pai e mãe, que eles batam asas no momento certo, não é? Para constituírem um novo lar, etc., irmãos. Então, como a decisão afetará minha família? Como afetará? Então, é um aspecto aqui, sétimo, que eu quero deixar com os irmãos. Aspecto oitavo. Eu tenho total paz de Deus antes da decisão. Tenho total paz de Deus antes da decisão. Antes de decidir, a paz que inclusive o apóstolo Paulo diz que é o árbitro, né? É o juiz, é o sinal, é aquele sinalizador. Eu tenho total paz de Deus antes da decisão. Filipenses 4,7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus será o árbitro em nossas decisões. Você tem sentido paz para essa decisão que você está para tomar? Ou você está inquieto demais? Ou você sente que algo que não tá bem? Ou tem lhe tirado um pouco do sono da noite? Ou alguma voz sábia, como a voz de uma esposa prudente, chega e disse, homem, não é assim? O amor, não é? Meu bem, é isso mesmo. Ou do esposo para a esposa, olha, não vamos fazer dessa forma. Ou quem sabe até de um filho saia essa palavra, ou de um amigo, ou de um irmão em Cristo, ou de um pastor, quando sondado. Porque tem coisas que a gente já é sondado quando o circo já pegou fogo e o palhaço já morreu, né? Enfim, chegamos tarde. Somos o último a saber. Aí não tem como, meu querido, ajudar. Não adianta você chegar e dizer, o pastor, ore por isso. Já foi. Tem que sondar antes. É louvável quando um membro de igreja tem na figura do pastor um conselheiro. Isso alegra o nosso coração. E isso aqui eu tenho quase toda semana aqui, né? Para não dizer toda semana, alguém perguntando, pastor, me orientem nisso aqui. Né? Como é que eu vou fazer aqui? E a gente deixa claro, eu não vou dizer o que você vai fazer, porque isso não é aconselhamento pastoral, mas eu vou lhe ajudar a pensar segundo as Escrituras. Não é apenas uma sugestão, é o entendimento das Escrituras. Então, será que não existe alguma voz que está falando aí, você também não está escutando? Na realidade, você tem sentido paz no seu coração diante dessa decisão? Irmãos, existem decisões em nossa vida que nós precisamos atentar a isso aqui. Porque o apóstolo Paulo, inclusive, disse, essa paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Ou seja, é algo que mente no sentido racional, das decisões racionais que eu tenho, e coração no sentido de vontade, o aspecto mais espiritual da coisa. Então, é preciso que eu tenha paz. Se eu não tenho sentido paz, e isso aqui só crente entende, só crente, não é, na realidade sabe, existe algo errado nessa decisão. Reveja a decisão, em nome de Jesus. Não é? Porque depois de tomada a decisão, aí pode ser que essa falta de paz piore,
Certamente vai piorar. Por isso que eu não coloquei aqui, você tem total paz antes, durante e depois, não. É antes da decisão. Mas há um nono aspecto e penúltimo, em relação a decisões sábias. Observe os riscos que estão associados à decisão. Vai decidir quais são os riscos. Tudo tem o seu risco. Risco zero é um negócio meio complicado na vida humana. Não é? Risco zero só Deus tem. Possibilidade de ele correr risco é zero na divindade. Ele é todo poderoso. Agora nós corremos o risco. Tudo implica em um risco. Então, você já observou os riscos que estão associados à decisão? Provérbios 27, 12 diz que o prudente percebe o perigo. Olha que coisa interessante. E busca refúgio. Prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, ou a gente pode chamar também de imprudente, segue adiante com a cabeça dura e o pescoço duro e sofre as consequências. O prudente, ele percebe o perigo e busca refúgio. Vê de cá, não é? Pelo amor de Deus, a própria palavra de Deus já diz que a gente olha para o céu e diz, rapaz, pode ser que vai chover. Não é? Você não precisa ser um expert em climatologia, porque o tempo está denunciando isso. Vai chover, não é? Vai chover. E como é que muitas vezes nós não temos esse prenúncio, esse sentimento de que as coisas elas podem ocorrer e podem prejudicar? Então, é preciso ter uma atitude prudente de visualizar o risco. Visualizar o risco, não é? Mas o imprudente, ele vai, segue adiante, e como diz o texto aqui de Provérbios 27, 12, vai sofrer as consequências. Tem muita gente entre nós sofrendo consequências. Por quê? Porque foi imprudente. Não pôde, aliás, até observou os riscos, mas não se atentou a isso e foi em frente, como diz o texto. Mas há um último aspecto, 10º e último. Agora é o melhor momento para essa decisão. Essa decisão que você vai tomar agora esse ano ainda, ou quem sabe essa semana, é o melhor momento para tomar a decisão? Você já perguntou se é o melhor momento? Porque muitas vezes a gente entende que é o momento. Mas será que é o melhor momento mesmo para essa decisão? Ela não pode ser reestudada, protelada, ela não pode ser vista por uma outra ótica, ou tem que ser tomada agora. Em Efésios 5, 16 e 17, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurando aproveitar cada oportunidade. O que eu quero dizer aqui, pegando aqui o gancho do apóstolo Paulo, meu irmão, se é o momento certo, vá em frente, porque vai ser uma bênção, você vai ter êxito, você vai ter sucesso, vai ser uma maravilha, porque é uma oportunidade que quem sabe só vai passar uma vez. Então se agarre a essa oportunidade. É o momento certo, vá. Tem essa paz como árbitro, aleluia, glória a Deus. Já calculou os riscos e viu isso? Ouviu as vozes que Deus levantou e tem levantado? Bênção. Então aproveite a oportunidade. Mas pode ser que não seja o momento adequado. E aí é algo de você protelar mesmo. E quem sabe nem decidir. Eu vou repetir. Pode ser que não seja o momento adequado para decidir agora. E quem sabe nem decidir por isso. Esquecer isso aí. Deletar totalmente. Porque não vai ter a possibilidade de um êxito. Pastor, como é que o senhor diz isso?
Mas eu não estou dizendo, só estou relembrando aqui. E perguntando a você se é o momento adequado para tomar essa decisão. Se for, glória a Deus. Se não for o momento adequado, reveja. Para que depois você não sofra as consequências. Sua decisão. E sabe qual é o grande perigo nisso? A gente sempre coloca a culpa em alguém. A gente coloca a culpa em Deus. Ah, mas porque Deus permitiu? Não. Você foi que tomou a decisão. Você nem sondou Deus. Se o pastor está falando aqui, você está ouvindo, você vai avaliar dessa forma? Ou às vezes nós colocamos nas pessoas, não é? Sempre vai ter um culpado para a gente estender o dedo. Que não seja assim conosco. Não é? Que não seja assim conosco. Então, irmãos, é o melhor momento para decidir? Se for, vamos decidir. Porque Deus há de nos abençoar. Lembram daquela ida até a cidade de Ai, a conquista de Ai, lá no Antigo Testamento? O povo de Israel tinha pecado mesmo, errado. E aí eles se arvoraram e foram, e subiram para lutar contra Ai, mas o próprio Deus já tinha dito, olha, não subam, não vão porque eu não estou no meio de vocês. Vocês pensam que vocês estão vencendo. É porque vocês são fortes, são habilidosos, minha presença aí não vai nesse meio. E aí, não, vamos. Me parece que até o povo se emocionou e chorou antes. E subiram, mas não subiram de forma sem a presença, sem a orientação, sem o comando de Deus. E aí foi uma lástima, foi uma tragédia. Depois voltaram, não é? Se arrependeram e confessaram, viram o que é que tinha de errado lá no meio, não é? Alinharam as coisas, que existem coisas na nossa vida que tem que estar bem alinhadas para que a gente possa ter esse êxito. E aí subiram e conquistaram, não é? Então, irmãos, que Deus nos dê a graça para termos decisões sábias. Decisões sábias. Quando nós temos decisões sábias, ganhamos nós, ganha a família, ganham os amigos que nós nos alegramos, não é? Com as vitórias das decisões sábias, ganha a igreja que celebra, não é? Que é beneficiada, ganha a sociedade com decisões sábias. Não é? Tem gente que pode estar tomando decisões erradas mesmo, não é? E isso tem causado prejuízo. Mas que Deus nos oriente, como está fazendo aqui, ó, com essa palavra. Amém? Vamos orar. Tem alguma decisão sábia aí na sua mente? Aliás, tem alguma decisão para ser tomada e que ela precisa ser sábia aí por esse tempo? Agora, pertinho. Vou lhe ajudar, não é? Até comentei na quinta-feira passada aqui, a venda de um carro, coisa simples, né? Trocar um carro, é que coisa maravilhosa. Mas tem soldado, a venda de um imóvel, a compra de um imóvel, uma viagem, não sei, irmãos. Aí os irmãos é que sabem, né? O que nós queremos aqui nessa noite é colocar diante de Deus para que esses aspectos nos ajudem a tomarmos decisões que tenham êxito. Que tenham êxito. Vou repetir um texto que eu, vez por outra, estou citando. E Davi tinha sucesso em tudo que fazia. Em outra versão diz, e Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, porque o Senhor era com ele. E Davi tinha sucesso em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. Vamos orar. Você quer colocar diante de Deus se tem alguma decisão aí a tomar agora, não é? E fazer isso antes de nós levantarmos a voz. Faça isso. Coloque diante de Deus agora, em nome de Jesus. Sonde a paz, que é o árbitro. Enfim, esses aspectos aqui eu quero enviar para os irmãos, para que todos guardem esses 10 aspectos que poderão ajudar. Senhor bendito, Deus exaltado,
Louvado seja o teu nome nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor é a verdade em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos uma lâmpada, como disse o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. É uma lâmpada. É uma luz que nos orienta, que ilumina os nossos passos e ilumina as nossas decisões. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela a verdade que é a tua palavra, a riqueza que é a tua palavra. Ajuda os teus servos diante de decisões, esse ano, quem sabe. Ajuda os teus servos em decisões por esses dias. Orienta-lhes, Senhor, fazendo com que tenham sucesso nas decisões, observando esses aspectos e outros que nós não colocamos aqui, mas nós sabemos que isso não é difícil. Entender, compreender de que existem razões, existem aspectos que nós precisamos nos deter antes de tomarmos as nossas decisões. Muito obrigado, Pai, nessa noite. Obrigado pelo privilégio de expor essa palavra, para que ela seja ajuda, ela seja coluna, sustento para os teus servos. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. É o seguinte, vamos falar.